O trabalho não me permitiu Culto chegar ao ar a livre. tempo, né? Noite do Mas dia muito feliz de poder 3 estar de com janeiro vocês. de 2024. Desejar um Estamos feliz ano exatamente novo aqui a pra Rua todo Luiz mundo, Maranhão, né? bairro Alvorada, Estamos aí Fortaleza, agora Ceará, num novo ciclo, Brasil. Com a energia dia funcionando 2 aqui de fevereiro, parcialmente, né? 3 já. As luzes dos Dia postes se 3 de apagaram, fevereiro mas a do de culto janeiro, não. aliás, estou adiantando E já nem das um residências, mês, né? né? Esse é o professor Kleber e Dia vamos 3 de ouvir a janeiro oratória do já. mesmo, alusiva E à louvado palavra seja de Deus, nosso por ter Senhor cuidado Jesus de Cristo. nós, A primeira do ano aqui nos no permitido culto estar aqui ao ar livre. nessas noites de sexta-feira para nós aprendermos da palavra de Deus, para nós nos confraternizarmos. Então, muito contente de poder estar aqui com vocês, tá? A gente chega então aqui à nossa quarta noite. Nosso Esse quarto tema é o da também. rua. A gente tem aprendido aqui algumas lições sobre os ensinos de Jesus, né? O que Jesus ensinou, nós já aprendemos aqui sobre o que ele ensinou sobre a Bíblia, o que ele ensinou sobre salvação. Na sexta-feira passada, me lembra, Fernanda? Nós estudamos sobre santificação, né? O que é santificação e por que nós precisamos então desse processo, né? Nós aprendemos que santificação não é um estado onde você chega, me tornei santo, não. É um dia a dia que a gente vai crescendo e à medida que a gente vai aprendendo de Deus, a gente vai subjugando o nosso eu e aí nós vamos então nos santificando. E esta noite nós vamos aprender sobre o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Esse é o nosso quarto tema. Nós vamos aprender hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Trindade. Quem aqui já ouviu falar nesse termo, Trindade? Trindade. Ninguém ouviu falar? Nunca ninguém ouviu falar? Trindade. O Simão já ouviu falar? Trindade, né? É a unidade de três pessoas coeternas e coiguais, certo? Essa pessoa ou essas pessoas têm um interesse muito grande na nossa salvação. O interesse do céu é que nós vivamos por toda a eternidade. Por isso que nós estamos aqui reunidos, aprendendo desse Deus, certo? E hoje vamos aqui falar um pouquinho da terceira pessoa da Trindade. E ela é a terceira pessoa não porque tem níveis, né? Não porque tem um primeiro, um segundo e um terceiro. É só na verdade para poder isso ficar mais claro assim na nossa mente, né? Não que exista uma hierarquia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas apenas uma nomenclatura para que fique mais fácil, mais didático para o nosso aprendizado. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Quero antes 3 de janeiro de 2025. Quero antes fazer uma oração com vocês. Culto Nós pedimos ao a ar bênção livre. de Deus Este é o professor Kleber. palavra, tá bom? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, mais uma vez se repetir na nossa vida. Termos a oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra com os nossos amigos mais uma vez. Queremos pedir, ó Deus, Espírito, que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor nos ensine nessa noite as Tuas preciosas verdades, para que vivamos atentos, para que vivamos, Senhor Deus, nos preparando para a breve volta de Jesus. Abençoe as nossas vidas, a vida dos nossos queridos também. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, primeira pergunta aqui, né? Pode passar aí, Fernando. Que promessa Jesus fez aos seus discípulos? Porque esteve conosco aqui, ele reuniu os discípulos ali na última semana, pertinho já da sua morte no Calvário. Ele reuniu os discípulos naquilo que é muito conhecido hoje como Santa Ceia, né? E aí ele fez uma promessa para os discípulos, e essa promessa foi registrada pelo apóstolo João, aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 6, 16 e 17. Pode passar aí, Fernando. Assim está o texto bíblico. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Veja, essa foi uma das promessas que Jesus fez aos seus discípulos, e é claro que essa promessa também chega até nós, até os nossos dias e até nós também. Eu quero destacar para vocês desse texto duas palavras. A primeira palavra é consolador. Essa palavra consolador, ela tem um significado de aquele que ajuda, aquele que está perto para auxiliar, para dar conforto, tá?
Mas eu também queria destacar uma outra palavra, que é essa daí, ó. Outro. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Vocês lembram quando nós estudamos sobre a Bíblia? A gente aprendeu que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Quem lembra dos idiomas? Eu falei aqui no nosso primeiro estudo, lá há 4 sextas-feiras atrás. A primeira língua que ela foi escrita, uma das, né? Foi em hebraico, aramaico e grego. Esses 3 idiomas foram usados para que nós tivéssemos hoje a Bíblia, tá? Agora, o que é interessante, essa palavra outro no nosso português, ela não tem tanto significado, digamos assim, tá? Mas no original grego, porque o Novo Testamento, na verdade, ele foi escrito todo em grego. No grego, ele tem vários significados. E eu quero destacar para você hoje, pelo menos, 2 significados. Quando Jesus diz essa frase assim, ó: e eu enviarei para vocês outro Consolador. Olha só, o grego, ele usa pelo menos 2 palavras para significar esse outro aqui, tá? A primeira palavra é alós. E o que alós significa? Significa outro da mesma espécie. Então, quando no grego nós vemos essa palavra alós, é outro, né? Só que é um outro da mesma espécie. Quando o grego escreve heteros, significa um outro, só que de outra espécie, diferente. Deixa eu tornar isso aqui para vocês um pouquinho mais claro. Por exemplo, o que é isso daqui? É uma cadeira, certo? E o que é isso aí que vocês estão sentados também? Cadeira. Também é cadeira, tá? Então, se fosse aqui um grego e eu quisesse falar para você dessa cadeira, comparando a essa que vocês estão assentados, eu iria usar que palavra daquela ali? O heteros ou o alós? Só relembrando, ó. Alós significa outro, mas da mesma espécie. Heteros significa outro, só que de outra espécie. Olha só, isso aqui também é uma cadeira. E o que vocês estão sentados é uma cadeira. Logo, a palavra que deveria ser usada é essa daqui, ó, a segunda, a de baixo, né, ó. Heteros. Por quê? Porque essa é uma cadeira fixa. É uma cadeira? Essa aqui também é uma cadeira, mas é uma cadeira de balanço. Ou seja, ambas são cadeiras, porém elas são diferentes. Ok? Então, quando Jesus falou assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a palavra que ele usou foi alós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele pertence também à divindade. Ele é Deus, tal qual Jesus, e tal qual Deus o Pai. Por isso que o termo que Jesus usou foi essa palavrinha aqui, ó, alós, que significa outro, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. É o outro da mesma espécie, do mesmo círculo de divindade, podemos dizer assim, certo? Vamos adiantar aqui. Olha só, estava explicando para vocês, né? Ó, o outro em português. Eu tenho uma caneta, mas eu preciso de outra, tá? Em português a palavra outro não identifica semelhança ou diferença. Outro é outro. Isso em português. Porém, em grego existe essa diferença. Vai aparecer para vocês. Pode passar, Fábio. Vai aparecer para vocês agora a diferença. Olha só. Heteros, 2 canetas. São canetas, mas são diferentes. Alós são 2 canetas, mas são 2 canetas iguais. Era então foi esse termo que Jesus usou quando ele se referiu ao Deus Espírito Santo. Ok? Pode passar. Aqui eu quero apresentar para vocês alguns atributos pertencentes a Deus. A Bíblia diz, no livro de Salmos 139, que Deus, o Pai, ele é onisciente. Ali em Mateus 19 diz que ele é onipotente. Em Salmo 90, versículo 2, diz que Deus é eterno, tá? Diz que ele é imutável, lá em Malaquias 3, 6. Diz que Deus é bondoso, em Salmo 145, versículo 9. Diz que Deus é amor, na primeira carta de João, ok? Diz também que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso são atributos de Deus o Pai, ok?
E também diz que ele é criador. Ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 11, fala que ele criou o universo. Agora, interessante, esses mesmos atributos aqui, em quem que nós vemos? Pode passar. Culto ao ar livre, 3 de janeiro de 2025. E este é o professor Kleber. Mais um, Fernando. Ali nós vimos os atributos de Deus, o Pai. E olha só os atributos do Deus Espírito. Ele também é onisciente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele também é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente. Ele é poderoso. E também ele pode ser, isso que é uma prerrogativa do Espírito Santo, né? Ele pode ser blasfemado. Ok? E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é a blasfêmia do Espírito Santo nessa noite. Ok? Portanto, meus queridos, nós conseguimos enxergar a Trindade, né? Embora nós não temos esse termo na Bíblia, nós conseguimos enxergar a Trindade no decorrer das Escrituras. Por exemplo, na criação do universo, quando Deus estava criando o mundo ali, nós vimos na primeira página, na primeira frase, na verdade, da Bíblia, que diz assim, ó: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok? No Evangelho de João, quando você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Jesus, ele é o agente da criação. Portanto, nós temos Deus lá em Gênesis, nós temos Jesus no Evangelho de João, ambos criando. E ainda no livro de Gênesis, a gente também pode perceber que Deus, o Espírito, está nesse processo da criação. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Portanto, a Trindade estava unida na criação do universo. A Trindade também estava unida no batismo de Jesus. Essa figura aí apresenta pra gente isso, né? Ó, quando Jesus está sendo batizado ali, nós escutamos, o profeta, ele relata isso na Bíblia: se escuta uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, logicamente, está sendo batizado, e a gente consegue ver ali, ó, uma avezinha, uma pomba, que desce sobre Jesus, e aí está mais uma vez representado de forma clara a Trindade. Então a Trindade está lá na criação, a Trindade também está no batismo de Jesus. Tem mais uma união, tá? Quando Jesus, ele dá ordem para os discípulos sair para pregar, para difundir, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Ele diz assim: olha, vocês vão e vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, há um interesse do céu, e a divindade, a Trindade, está interessada na salvação da raça humana. Deus, então, ele tem as prerrogativas mesmas de Jesus e também do Espírito Santo. Pode passar, Fernando? Quando Jesus cumpriu então sua promessa de enviar o Espírito Santo, aquela promessa que ele havia feito lá no Evangelho de João, quando que isso aconteceu? Nós vamos então agora ler 3 textos. O primeiro texto está no livro de João, no capítulo 7, no versículo 39, que diz assim: isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então esse texto está dizendo que o Espírito Santo ainda não havia sido dado para as pessoas, porque Jesus ainda não tinha sido assunto ao céu, ele ainda não havia sido glorificado. Cleber, mas como assim? Nós não vimos a ação do Deus Espírito no Antigo Testamento? Sim, mas a ação do Deus Espírito no Antigo Testamento era diferente. Era como se fosse uma ação de fora para dentro. Agora a promessa de Jesus era que o Espírito Santo ele ia agir também em nossos corações. Ele disse assim: olha, o Espírito Santo vai estar com vocês e em vocês. Era essa ação que Jesus estava então falando para os discípulos. Tem mais um texto. João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de esse bem mais conhecido. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui tem algo interessante que eu queria abrir um parêntese com vocês. Esse texto, ele é muito difundido no círculo evangélico, como sendo o ensinamento de que a pessoa, a prova de que a pessoa recebeu o Espírito Santo é ela falar línguas estranhas, tá? Interessante é que a Bíblia não usa esse termo de língua estranha. O termo usado ali no livro de Atos é outras línguas ou outros idiomas. E o que aconteceu então nesse episódio em específico aqui no capítulo 2 do livro de Atos? As pessoas estavam se reunindo ali em Jerusalém para a festa do Pentecostes, tá? Para a festa do Pentecostes. E o que é Pentecostes, né? Era uma festa que se comemorava 50 dias após a Páscoa. Então Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo. E após então a sua morte, 50 dias depois, a festa do Pentecostes acontecia. E aí a Bíblia diz que em Jerusalém, próxima figura que eu vou mostrar para vocês, em Jerusalém, aí está, ó, estavam reunidos ali 14 nações que vieram dos seus países para a festa do Pentecostes. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que desceu sobre os discípulos naquele dia línguas como de fogo. E eles então passaram a falar outros idiomas, não línguas estranhas, mas eles falaram outros idiomas, a fim de que aquelas nações que estavam ali reunidas tivessem a oportunidade de aprender do Evangelho. Então foi nesses 3 pontos que Jesus cumpriu, certo? A sua promessa, aquela que ele havia feito lá no cenáculo, né, para os discípulos, que eles iriam receber o Espírito Santo com uma finalidade, né, um propósito especial. A gente vai agora entrar nesse assunto. Pode passar, Fernando. Qual seria a obra, portanto, do Espírito Santo? O que ele faz, 3 de janeiro, né? De 2025, o plano da salvação que Deus instituiu antes mesmo do pecado? Qual que é o papel do Espírito Santo? Vamos então ver aqui pelo menos 3 textos. João 14, versículo 26 diz assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, isso aqui é Jesus falando, né? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A pergunta era, qual era a função, qual que é a obra do Espírito Santo? Amigos, a obra do Espírito Santo é uma obra de professor. O interesse desse agente de salvação é fazer com que nós aprendamos as verdades contidas, ó, na palavra de Deus. Porque Jesus falou assim, olha, o Espírito Santo a quem o Pai enviar, esse vos ensinará todas as coisas. Ok? Mas existe uma outra obra que ele veio realizar. O versículo 8 do capítulo 16 do Evangelho de João diz assim, uma realização quando ele vier, e iniciativa convencerá da o mundo de 3 coisas. 3 coisas. É papel do Espírito Santo de Deus realizar essas 3 obras em nossa vida. Quais são, Kleber? Vou dizer para vocês. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Deus Espírito é convencer-nos dos nossos pecados. Por quê? Veja, quando nós estamos doentes, é necessário que a gente vá aonde? Ao médico. Tá? Ok? E aí você chega ao médico para você se consultar. O médico, você diz aí os sintomas que você está sentindo, né? E o que o médico faz? Geralmente, ele prescreve para você um medicamento, um tratamento, né? Dependendo da sua doença. Não é assim que funciona? Esse também nós poderíamos assemelhar, né? Como o papel do Espírito Santo, ó. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. E que doença terrível é essa, né? O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta uns dos outros. Não é assim?
ele afasta às vezes as famílias, ele afasta o pai do filho, ele afasta o esposo da esposa. O pecado é um mal, é um câncer que nós precisamos ser convencidos a deixá-lo. E essa é uma obra do Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que ele vai convencer-nos da justiça e do juízo. Justiça que haverá plena na volta de Jesus. Do juízo, porque é necessário nós entendermos de que somos responsáveis por tudo aquilo que realizamos nessa vida. A Bíblia diz que quando Jesus voltar a essa terra, amigos, ele vai retribuir-nos conforme as nossas obras. Ok? Mas há uma outra obra do Espírito Santo, ó. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Sabe qual é a outra obra do Espírito Santo? Além de ser o nosso professor, além de ser aquele que nos convence do pecado, de que nós precisamos de um Salvador, ele também nos guia à verdade. Ele orienta. A Bíblia diz assim, ó, que Deus nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Certo, meus queridos? Então, o Espírito Santo, ele é o condutor de cada um de nós. Ele nos conduz à verdade. Essa é a obra do Espírito Santo. Ah, Cleber, eu pensei que quando eu recebo então o Espírito Santo, eu começo a falar coisas inteligíveis. Não. Existiram muitas pessoas, muitos personagens repletos do Espírito Santo em sua vida. Jesus, por exemplo, né? Quem aqui teve mais o Espírito Santo presente em sua vida e nunca falou em línguas estranhas, né? João Batista, ok? Então essa não é uma evidência de que você tem em sua vida o Espírito Santo de Deus. Sabe qual que é a evidência? É quando você frutifica. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, quais são os frutos do Espírito? Bondade, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio. Quando você é dotado desses dons, você passa a praticar tudo isso, isso é uma evidência de que o Espírito Santo trabalha no seu coração. Certo, meus queridos? Vamos adiantar aqui. Qual a disposição de Deus em conceder o Espírito Santo a cada um de nós? Olha só, Lucas, no capítulo 11, versículo 13, Jesus conta a parábola de um amigo infortúnio. E aqui no versículo 13 ele diz assim, ó, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu quero mostrar para vocês agora a figura de um pai. Vai aparecer para vocês agora aí. Um forte abraço. Esse é um pastor da nossa igreja, pastor Arilton, e aí tá os dois filhinhos aí dele. No estado de Minas Gerais. Olha só, isso é uma representação. Sinta-se abraçado quem é pai e quem é mãe. Todos nós. Tô vendo aqui um papai com a filhinha, né? Eu sou pai de 4 meninas, né? Tô com a minha bebezinha lá de 18 dias. E nós pais, nós mães, né? Vocês mães, na verdade. Nós fazemos... Eu não sei se tudo seria a palavra, hein, Fernando? Mas o que um pai não é capaz de fazer por um filho, né? O que uma mãe não é capaz de fazer por uma filha, por um filho? E a Bíblia diz assim, vocês que são pecadores, vocês que são falhos. Antes de vir pra cá agora, a minha meninazinha tava mamando, né? E aí eu olhei pra ela e fiz ali algumas carícias na sua cabecinha e falei assim pra minha esposa, filha, a gente ama tanto, né? Essas coisinhas pequenininhas aqui. É um amor assim tão grande que não cabe dentro do... Não é, tia Kátia? É? Não cabe dentro da gente. Não existe adjetivos pra gente poder expressar. Por mais que a gente diga que ama, não é suficiente. Então Jesus falou assim, ora, se vocês que são maus sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus está disposto a conceder para vocês o Espírito Santo. Sabe, meus amigos, viver por meio do Espírito
é a maior dádiva de que uma pessoa tem nessa terra. Sabe, você ser controlado, né? Você ser amoroso, você ser bondoso, tudo isso é fruto do Deus Espírito agindo em nossas vidas. E como que nós conseguimos isso? É só pedirmos. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de João. Peçam e será dado. Insistam, ok? Deus está disposto a nos conceder o seu Espírito, tão somente estejamos nós dispostos a receber por meio das petições, ok? Vamos adiantar aqui. A quem Deus concede exclusivamente o seu Espírito? De janeiro de 2025, porque algumas pessoas tentam usar o Espírito, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene. Atos capítulo 5, versículo 32 diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou. Essa palavra significa entregar, doar, dar, certo? Que Deus outorgou, olha só, o texto diz, aos que lhe obedecem. Sabe, meus amigos, existe uma condição para nós sermos dotados com o Espírito Santo de Deus. Sabe qual que é? A obediência. É nós sermos obedientes àquilo que Deus pede, aquilo que Deus estipulou como norma. Nós não usamos o Espírito, nós somos usados por Ele. É diferente, ok? E Deus concede verdadeiramente o Espírito Santo àquelas pessoas que estão dispostas a obedecer. A obedecer o que, Kleber? Os seus mandamentos, por exemplo. Os seus juízos, os seus estatutos. A andar em conformidade com a sua palavra. Porque existem muitas pessoas por aí, né? Pretensos, cheios do Espírito Santo, mas andam completamente do lado contrário daquilo que Deus institui em sua palavra. Deus concede o seu Espírito àqueles que são obedientes à sua palavra. Adiantando aqui o texto, segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? De fato, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 31 e 32, Jesus diz que existe perdão para todos os pecados, exceto um. Qual que é o pecado? Vocês sabem? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nessa noite nós vamos aprender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que a gente falar coisas, né? Será que é isso, blasfêmia? Será que é pronunciar alguma impropério contra o Espírito? Será que isso é blasfêmia? Olha só, o texto diz assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Esse pecado, para esse pecado não há perdão. Qual, Kleber? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E como é que a gente pode ilustrar, para que fique um pouco mais claro, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode passar, Fernando. A penúltima figura dessa noite. Eu quero contar uma historinha para vocês, para que fique claro o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. De 2025, essa história de um casal, eles casaram e eles foram morar em um apartamento, num prédio bonito, escolheram ali um prédio, logicamente um apartamento, e aí eles se mudaram para esse prédio e foram morar, só que eles não tinham visto que próximo a esse prédio existia uma linha de trem ali, né? Onde o trem passava todas as noites. E aí o que acontecia? Todos os dias, às 10 horas da noite, o trem passava exatamente ali por trás do condomínio de onde aquele casal morava. E aí a primeira noite, né? Estavam ali dormindo, às 10 da noite, o trem passou e eles quase caíram da cama de um susto. O tamanho era o barulho, né, do trem. E isso então aconteceu e isso incomodava muito, né, o homem da relação. Acontece que eles passaram ali algum tempo morando nesse condomínio. E já era, quem sabe lá, o 11º mês que eles moravam ali. Certa feita ele chegou para a esposa e disse assim: querida, o trem não está passando mais não, às 10 da noite?
E ela disse assim: está assim, todas as noites, no mesmo horário, ele está passando. Sabe o que aconteceu? Ele já havia acostumado. Ele já não ouvia mais o barulho do trem, ou já não incomodava mais ele. Sabe qual que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando ele diz qual é o caminho, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, e nós continuamos indo no caminho contrário. O pecado contra o Espírito Santo é quando nós resistimos aos seus apelos. É quando a gente teima, digamos assim, né, no linguajar popular, é quando a gente teima com as suas ordens. Pecar contra o Espírito Santo é você se distanciar a ponto de você não mais ouvir os seus apelos, é você sair da esfera do Espírito Santo de Deus. E por que ele é imperdoável? Não é porque Deus não queira perdoar, porque o Espírito Santo não queira perdoar, é porque você não escuta mais a voz do Espírito Santo. Você já está tão distante, né? Tão acostumado com o pecado, que já não faz nenhum tipo de... não causa mais em você nenhum tipo de tristeza. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E é desse pecado que nós precisamos nos livrar todos os dias. Sabe como, irmãos? Sabe como, meus queridos amigos? Ouvindo a voz do Espírito. E eu fico feliz todas as vezes que venho aqui na sexta-feira e vejo aqui o rosto de vocês. Sabe o que isso me diz? Que o Espírito Santo ainda fala no coração de vocês. Certo? O Espírito Santo ainda está trabalhando aqui, está insistindo, né? Ele está nos guiando à verdade, afinal de contas essa não é a obra dele. Ele faz com que você venha da sua casa. Eu não sei, não conheço vocês. Não sei quanto tempo vocês moram daqui, qual a distância que vocês moram. O fato é que vocês vêm até aqui. E isso é uma prova da obra do Deus Espírito aí trabalhando no coração de vocês. Louvado seja Deus porque você tem aceitado esse chamado todos os dias. E eu quero então aqui, pode passar aí, Fernando, tomar aqui a decisão com você nessa noite, 3 tá? de janeiro de 2025. Creio no Deus Espírito Santo como meu consolador, amigo e ajudador, e buscarei receber o seu batismo diário e ajudar outros também a conhecer mais sobre Jesus, porque essa é uma das funções do Espírito Santo de Deus, é guiar-nos à pessoa de Cristo. Lembram? Ele nos faz lembrar do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos faz entender que nós somos doentes e todo doente precisa de um médico. E se o pecado nos contaminou um dia, nós somos contaminados pela doença do pecado, nós precisamos ir até Jesus. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz todos os dias. Ele avisa-nos dos nossos erros, das nossas falhas e diz: olha, existe em Jesus cura, perdão, libertação, e existe em Jesus salvação. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Próxima sexta estaremos aqui mais uma vez. Palmas para o Senhor, para nós continuarmos aprendendo mais sobre a sua palavra. Queria que você ficasse de pé para nós orarmos, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um estudo e também pedindo a bênção. Aí, senhoras e senhores, concluída a retórica do professor Kleber, nesta noite de muito obrigado, 3 Senhor, de janeiro de 2024, retórica esta alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agora à oração final. No desejo de nos salvar constantemente. Obrigado, Deus Espírito, por tua companhia nesta noite, por tua companhia durante os nossos dias de vida. Que o Senhor continue a guiar os nossos passos, que o Senhor nos ajude a escolhermos sempre o Senhor como sendo o primeiro da nossa vida, e que as tuas bênçãos, Deus querido, sejam derramadas sobre a vida dos nossos amigos. Permaneça conosco, o Senhor nos conceda um final de semana abençoado e protegido pelo Senhor, e abençoe também agora o alimento. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valeu, Jesus.